Olá, pessoal. Eu me chamo Amber e vim contar um pouco sobre a história de minha vida, onde eu nasci e cresci. Sou quinta geração de testemunhas de Jeová. Então, sim, isso é muito raro. Na verdade, acho que só tive uma ou duas pessoas que comentaram dizendo que também são quinta geração. A linhagem da minha família remonta ao início dos anos 1090, antes de se chamarem testemunhas de Jeová. Antes eles eram estudantes da Bíblia, ou estudantes bíblicos internacionais, e eles se tornaram conhecidos como Testemunhas de Jeová em 1931. Houve uma espécie de divisão. O homem original que iniciou isso foi Charles T. A. Russell, e quando aconteceu essa divisão, ainda existem pessoas, e elas ainda existem até hoje, chamadas Russelitas. Então, houve essa separação, e eles acabaram criando seu próprio grupo. Mas no fundo, isso veio dos Adventistas do sétimo dia. É uma ramificação disso. Agora, eles não admitem isso porque, você sabe, eles afirmam que Jesus estabeleceu a religião. Mas eu acho que ele não escolheu fazer isso até o final dos anos 1800. Então, os estudantes bíblicos internacionais começaram em 1879. Começou como uma empresa editorial. Era a Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, e eles ainda têm isso e continuam publicando literatura. E como membros, somos chamados de publicadores. Então, antes de você se batizar, você será chamado de publicador não batizado. E, uma vez batizado, será chamado de publicador. É um pouco diferente, mas quando você nasce e cresce nisso, acaba achando normal. E eu nasci e cresci nisso. Toda a minha família está nisso, com exceção de uma tia e um tio. Eles não foram batizados. E isso realmente é o fator decisivo. Quando você se batiza, é isso que te prende. Porque o batismo não é bíblico. Quando você se batiza, é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas quando você se batiza como testemunha de Jeová, você é batizado na organização. Eles perguntam, mas não te falam isso diretamente, mas é isso que acontece. Então, quando você decide se batizar, não é como se você fosse a um salão do reino e dissesse, estou sentindo que quero me batizar. Estou pronto. Não é assim. É um processo. Na verdade, eu fiz um vídeo recentemente sobre isso. Sobre como, por exemplo, Filipe e o eunuco, seria bom se eles não fossem testemunhas de Jeová, porque ele não teria podido se batizar. Porque, para se batizar como testemunha de Jeová, você tem que fazer um estudo bíblico antes de mais nada, o que leva cerca de 1 ano. Não estuda a Bíblia, estuda um dos livros deles. E sim, chamam isso de estudo bíblico, mas não é. No momento, acredito que o livro usado é o Viver para Sempre. E as testemunhas de Jeová dizem, nós estudamos a Bíblia, e elas usam a Bíblia como apoio. Eu já ouvi até um ancião me dizer, bem, usamos a Bíblia como apoio. E eu respondi, bem, isso é um problema, não é? Porque essa é a base de tudo. Então, você teria que estudar com as testemunhas de Jeová por cerca de 1 ano, e depois ser questionado sobre questões relacionadas à Bíblia, e também para garantir que você entenda como a organização funciona. E quando eles acham que você está pronto, você pode se batizar, mas não antes da próxima convenção ou assembleia. Então, mesmo que eles digam, você está pronto, você não pode se batizar na próxima reunião, porque o batismo não é feito no salão do reino, e sim na convenção. Então, quando você se levanta, eles chamam as pessoas que estão prestes a se batizar, pedem para que fiquem em pé, e você pode vê-los geralmente na frente da assembleia. Eles dizem, ok, vamos fazer 2 perguntas. A primeira pergunta é algo como, você se arrepende de seus pecados? Ok, isso está bem. E a segunda é, você entende que, ao se batizar, você será reconhecido como uma das testemunhas de Jeová, de acordo com a organização dirigida pelo Espírito de Deus, não pelo Espírito Santo? E aí está o problema que eu tenho com isso também. E é isso. E você responde sim a essas perguntas. É como um contrato verbal. E eles batizam menores. E você não tem permissão legal para firmar um contrato sendo menor de idade. Eu me batizei com 16 anos. E eu achei que estava dedicando minha vida a Deus. Porque minha fé sempre foi muito importante para mim. Mas foi um caminho errado. Então, depois que acordei, em 2022, no início de 2022, acabei sendo rebatizada biblicamente em maio de 2023. Sim, porque eu senti que precisava desfazer isso.
E isso realmente chateou minha madrasta, porque ela descobriu sobre isso e disse: "Bem, isso não estava certo." E ela disse: "Não havia nada de errado com esse batismo." E eu respondi: "Havia tudo de errado com isso. Absolutamente. Eu não estava me dedicando a Deus. Eu estava me dedicando a uma organização que não tem nada a ver com Deus, infelizmente." E isso foi difícil de engolir. Então eu nasci e cresci nisso. E toda a minha família está nisso. Atualmente tenho 6 anciãos na minha família. E anciãos são como pastores. Então a forma como a organização funciona é que você tem a liderança no topo, que é o corpo governante, o que soa como uma seita. Então você tem o corpo governante, que não é uma pessoa, é um grupo de homens, e o número pode variar. Em um determinado momento, eles tinham cerca de 8 membros, e acho que agora tem cerca de 11. E é sempre assim, sabe? Quando alguém falece, colocam outra pessoa no lugar. O último membro que colocaram lá, por coincidência, é um grande empresário do setor imobiliário, o que faz sentido, porque no fundo, eles são essencialmente uma corporação imobiliária. Então tem isso também. Eles têm o corpo governante e, a partir daí, existem os auxiliares do corpo governante, os representantes de filial, os superintendentes de circuito, que supervisionam várias congregações em um circuito, e, por fim, os anciãos, que podem variar em número. Não existe um número fixo para quantos devem ser, e há também um ancião presidente. Quando eu cresci, ele era conhecido como o superintendente-presidente. Agora, mudaram o nome. Eles adoram mudar nomes. Agora, o acrônimo é COBE, que significa Presidente do Corpo de Anciãos. Então, ele é como o cara no topo. Eles recebem um livro chamado Pastorai, o Rebanho de Deus. Esse é o livro secreto dos anciãos, que lhes dá todas as respostas. Esses homens não têm treinamento para lidar com questões de saúde mental, problemas matrimoniais, nada disso. Alguns deles nem são casados, mas estão dando conselhos sobre casamento. E isso é realmente interessante, porque nós, como testemunhas de Jeová, vemos os anciãos como nossos guias e confiamos e acreditamos no que eles dizem. Mas, como eu disse, eles não têm treinamento. O que eles fazem, basicamente, é pegar esse livro, que é considerado um privilégio, e usar isso como autoridade sobre os outros. E então, ditam tudo. Uma coisa que posso dizer é que, agora, eu me refiro a isso como uma seita. Eu não teria falado isso enquanto estava dentro, obviamente, porque você só percebe que está em uma seita quando sai e consegue enxergar a realidade. Mas uma das características de uma seita é isolar seus membros e também criar essa mentalidade de nós contra eles. E, como testemunhas de Jeová, não podemos nos associar com pessoas de fora da organização. Então, isso significa que, mesmo quando vamos para a escola, muitos escolhem o homeschooling, mas alguns vão para escolas públicas. Tudo isso é visto como nosso território, nosso campo de pregação, até mesmo quando éramos crianças. Eu, pessoalmente, nunca preguei para ninguém. Eu só estava tentando me manter, sabe, na escola e me enturmar. Afinal, o que você quer fazer quando é criança? E você já começa diferente. Porque não pode fazer o juramento de fidelidade. Você não pode colocar a mão sobre o coração. Então já está lá, parado, sem falar nada, sem fazer o gesto. Você já se diferencia. Não pode participar das festas ou qualquer coisa relacionada a datas comemorativas. Então, quando surgiam festas ou atividades de artesanato na escola, eu era mandada para a biblioteca. E então, você fica isolado. Mas isso alimenta essa mentalidade de não fazemos parte do mundo. Mas também é como se você fosse zombado por isso, alimentasse ainda mais essa ideia de que está sendo perseguido, porque somos a verdadeira religião. Isso tudo vai entrando na sua cabeça. Não que eu tenha sido alvo de bullying por isso. Na verdade, acho que as crianças estavam mais curiosas, perguntando: o que é isso? Elas estavam mais interessadas nisso. Mas, definitivamente, você se sente um outsider. Eu sentia que eu era muito abençoada por ter nascido na verdadeira religião, sabe? Eu olhava para meus colegas de escola e sentia pena deles, porque eles não tinham a verdade. E isso acontece porque nos é ensinado que as testemunhas de Jeová são praticamente as únicas pessoas que vão sobreviver ao Armagedon. Então, você está indo para a escola pensando: eles não vão sobreviver. E já existe uma separação, porque você sente que, bem, eles estão condenados.
E uma das passagens bíblicas que sempre citam é: as más companhias corrompem os bons costumes. Na Bíblia das Testemunhas de Jeová, diz: más associações corrompem os bons hábitos, o que é um versículo muito desencadeante para qualquer testemunha de Jeová ou ex-testemunha de Jeová, porque ouvimos isso o tempo todo. Isso está profundamente enraizado em nós. Então, sabe, quando você é criança, tudo parece normal porque você não conhece outra coisa. E mesmo que você se sinta um pouco diferente na escola, tem amigos na congregação. Você está fazendo coisas com eles porque é o único permitido. Então, na escola, se eu quisesse passar um tempo com crianças mundanas, entre aspas, eu teria que inventar uma mentira, basicamente, e dizer: ah, temos um projeto de escola para fazer. Porque você até pode fazer isso, mas não pode dizer: ah, vou sair para jantar com esse meu amigo. Porque, na verdade, não são amigos. São conhecidos. Essa é a terminologia. Não pode dizer: ah, meu amigo da escola. Porque você vai ter família que vai dizer: bem, essas não são suas amigas. São apenas conhecidas da escola. E no trabalho, eles são seus colegas de trabalho. Não são seus amigos. Então, talvez você saia para almoçar com alguém do trabalho, mas não vai para o happy hour. Não faz nada depois das 17 horas, sabe? Então, só podemos nos associar com outras testemunhas de Jeová. E é engraçado porque eu posto vídeos sobre isso. E recebo comentários de testemunhas de Jeová dizendo: bem, minha melhor amiga é batista. E eu fico: bem, ela não deveria ser. Sim, é isso. E esse é o ponto. Eles me chamam de mentirosa, mas eu digo: admitam que vocês não seguiram as regras. Eu não sou mentirosa. Eu segui as regras. Eu era uma testemunha de Jeová devota. E o mais engraçado é que parece que as pessoas mais devotas, aquelas que seguiram todas as regras, são as que começam a falar quando saem, de maneira grande. Não podemos olhar para nada de fora. Ou seja, não podemos fazer pesquisas externas. Isso é material apóstata. Vai fazer sua fé vacilar. E se você quiser informações confiáveis, vai para jw.org. Vai para o site deles, porque lá você pode confiar nas informações, pois vem dos seus irmãos e eles te amam. E você fica com medo. Isso é a mentalidade de nós contra eles. Todo mundo fora da organização faz parte do mundo de Satanás. Todo mundo. Então, como cristão, você é considerado um incrédulo, porque não é uma testemunha de Jeová. Eles não olham para os cristãos como certos. Por exemplo, se você fosse uma testemunha de Jeová e sua esposa fosse cristã, mas não testemunha de Jeová, e vocês se casassem, eles considerariam isso como um casamento desigual, porque ela não é uma crente. Ela não é uma crente na organização. E isso é o que acontece. Nesse ponto, eles controlam o fluxo de informações. Isso também é uma característica de seita, mas você não percebe isso enquanto está dentro. É uma daquelas coisas em que você não vê a floresta por causa das árvores. E todo mundo está fazendo isso. Sabe, ninguém mais está questionando. E, se alguém está questionando, mantém isso para si, porque aí você é rotulado como apóstata. E todos nós estamos nos policiando. Os anciãos nem precisam fazer isso. Estamos fazendo isso ou estamos nos denunciando uns aos outros, como eu fiz. Quando eu me meti em confusão, eu fui até os anciãos e contei a eles. E foi engraçado porque eu tinha pessoas que, quando eu tinha 19 anos, fui desassociada, o que é basicamente excomungada. Você é excluída e fica isolada de todos, incluindo a sua família. Algumas famílias são mais extremas. Se seus filhos adolescentes forem desassociados, eles podem ser expulsos de casa, mesmo que sejam menores de idade. Algumas são bem extremas, porque a literatura deles literalmente diz que, se você falar com uma pessoa desassociada, você está desobedecendo a Deus. Está escolhendo aquele membro da família em vez de Deus. Então, tudo isso entra na sua cabeça. E eles chamam a desassociação de uma provisão amorosa de Jeová. Para mim foi bem odioso. Sabe, eu fui desassociada por 3 anos. Eu fui desassociada por estar fornicando com meu namorado, que agora é meu marido. Então fui uma verdadeira prostituta. E eu fui até eles. Eu contei a eles. Eu fiz isso. E eles me disseram: ok, mas você fez de novo, então você não está arrependida. O que eu não percebia é que muitas testemunhas de Jeová fazem isso. Elas fazem o que querem, mas não falam nada sobre isso. Depois,
param e vão lá. E eles dizem: "Ah, você parou. Você está arrependido." Bem, se fosse para ser mais honesta, eu estava sim. E eu fui penalizada por isso. Não estou defendendo a fornicação, entenda. Eu recebo ódio de testemunhas de Jeová por isso. Não estou defendendo isso. Mas aqui está a diferença. O que costumo dizer sobre as testemunhas de Jeová é que elas fazem uma simulação do cristianismo. E o que eu quero dizer com isso é que sim, elas se abstêm de fornicação, ou de adultério, ou de muitas outras coisas. A diferença é que o que mantém um cristão verdadeiro no caminho certo é a convicção de Deus. É a conexão com Ele. Isso é o que te mantém firme. Na organização, o que te mantém é o medo dos homens, porque você vai se meter em encrenca, vai ser reprovado, desassociado. E quando fazem isso, anunciam publicamente. Então, existem 3 tipos de reprovação. Tem a reprovação privada, a reprovação pública e a desassociação. A reprovação privada é como um primeiro aviso, e não é anunciada publicamente. Então, é uma primeira advertência, e acontece quando ninguém mais sabe. Mas, por exemplo, se você tiver algum caso público, como um caso de adultério, você automaticamente vai ser reprovado publicamente, porque as pessoas sabem disso e eles querem que a congregação saiba que estão lidando com o problema. Não é que seja da conta de todo mundo o que as pessoas estão lidando em privado, mas enfim. Então eles vão te reprovar em particular. Para as mulheres, isso é praticamente irrelevante. Não temos privilégios na organização. E no fim, isso significa que você não pode comentar nas reuniões. Não pode levantar a mão para fazer um comentário. Basicamente é um "não me ameace com um bom tempo." Agora, para os homens, é diferente. Porque os homens são os que podem ter todos os privilégios. Por exemplo, se você fosse um servo ministerial, que é como um assistente de ancião ou um ancião, você seria removido dessas funções. Não poderia mais comentar, nem nada. Claro que você sempre pode participar do trabalho de pregação, a não ser que tenha sido desassociado. Eles sempre tomam isso de você. A próxima etapa é a reprovação pública. A reprovação pública é como um segundo aviso, mas agora é pública, e eles vão anunciar isso. Eles vão para o palco e dizem: "Estamos anunciando que Amber foi publicamente reprovada." Não dizem o motivo, mas, por exemplo, se você e seu namorado estiverem sendo reprovados publicamente ao mesmo tempo, eles anunciam um após o outro. Aí você consegue fazer as contas. É um pouco de cultura de vergonha, sabe? E nesse momento, mesmo com a reprovação pública, tecnicamente você não teria que ser evitada, mas as pessoas podem optar por fazer isso. Sabe, é uma escolha pessoal se elas querem fazer isso ou não. E com a desassociação, isso seria como o terceiro aviso, ou quando consideram que você não se arrependeu ou algo assim, e então você é desassociado. Antes, eles se levantavam no palco e diziam: "Estamos anunciando que Amber foi desassociada." Mas eles receberam uma luz nova. Sempre que eles fazem uma mudança, chamam de luz nova. Isso significa que eles foram processados por isso. E o que isso significa? Que, quando dizem a alguém que não pode mais se associar com as pessoas da igreja, isso é uma violação dos direitos humanos. E eles foram processados por isso. Então, depois disso, eles se levantaram e disseram: "Agora, Amber não é mais uma testemunha de Jeová. A mesma coisa, você ainda é evitada, mas a terminologia mudou. Recentemente, há alguns anos, eles estavam em risco de perder a isenção fiscal na Noruega por evitarem menores de idade. Então agora mudaram novamente, e agora chamam de removido. A mesma coisa. Eles fizeram uma leve mudança. Agora você pode dar uma saudação curta a uma pessoa desassociada no Salão do Reino. Uma saudação. Isso mesmo, uma saudação pequena. É o que isso significa. Para mim, fui desassociada aos 19 anos. Fiquei desassociada por cerca de 1 ano e meio até me casar. E depois fiquei desassociada por mais 1 ano e meio. Ou seja, foi um período de 3 anos. Mas para mim pensei: bem, eu me casei, então não estou mais fornicando. Claramente mudei. Mas eles disseram: não achamos que você se arrependeu. Por exemplo, se você se converteu e foi desassociado, as chances de você sair são grandes. Mas se toda a sua família está na organização, você vai perder tudo. E como só devemos nos associar com testemunhas de Jeová, o que acontece é que, de uma hora para outra, você perde toda a sua comunidade. Mesmo com a sua família,
Se houver um membro da sua família que não seja testemunha de Jeová, você os considera família, mas não pode realmente se associar com eles, porque eles não são. Quando você é desassociado, a sua família testemunha de Jeová não deve se associar a você. Eu não falei com a minha família por 3 anos. Minha mãe falava comigo, mas secretamente. Eles usam a Bíblia como backup. Tentam usar a Bíblia para sustentar muitas das coisas que acreditam. Eles usam a versão Tradução do Novo Mundo. Por exemplo, João 1:1 é totalmente diferente. Não diz era Deus, mas diz era um Deus. Então, isso já é bem diferente. Eles não acreditam na Trindade. Por isso, algumas pessoas dizem que eles não são cristãos, porque não acreditam na Trindade. Então, Jeová é Deus, Jesus é o Filho dele, e o Espírito Santo é a força ativa de Deus, que na religião deles é como uma proteção abstrata sobre a organização. Não é algo que está dentro de você. Você não recebe o Espírito Santo. Não estamos conectados a Deus. Eu não sabia disso na época. Esse é o engano. E eu me sinto tão mal por eles. Isso me mata porque eles acham que eu os odeio. Eles acham que estou falando mal deles nas minhas redes sociais. Mas, se eu os odiasse, eu não estaria dizendo isso. Eu guardaria para mim e diria: você está condenado. Tchau, era assim que eu me sentiria. Mas eu não sou assim. Minha família está nisso. Toda a minha família me evita. Mas está tudo bem, porque eu não os culpo por isso. Tenho uma grande capacidade de perdão, porque, ao entrar na minha fé após sair, eu realmente vejo tudo em um nível espiritual. Estamos em uma guerra espiritual tão intensa que não são eles. Eles estão presos. Eles têm correntes espirituais sobre eles, e eu sofro por eles. Eu tenho amigos de mais de 20 anos que não falam comigo mais. Eu ainda os considero amigos. E, se eu recebesse uma ligação deles agora, abriria os braços. Eu não os odeio. Não me importa o que me evitem. Essa é a cultura. É tudo o que eles sabem. A maioria de nós nasce nisso, e não tem um ponto de referência externo. Então, meu marido fica muito chateado com a maneira como me trataram. Mas para mim, é como se eles realmente não tivessem uma relação verdadeira com Deus, e não... Jesus é muito secundário para eles, porque não acreditam que Jesus seja Deus. Tem esse aspecto. Mas, o meu despertar, para te dar uma ideia de como aconteceu. Eu nasci e cresci nisso, e mesmo depois de ser desassociada, fiz tudo o que pude para voltar e acabei sendo reinstalada. E quando você é reinstalado, é como um bombardeio de amor, sabe? Eu estava grávida do meu filho na época. Tinha uns 7 meses de gestação. Estava bem grande. E assim que anunciaram, porque eles anunciam do palco que você foi reinstalada, todo mundo correu até mim após a reunião. Ah, estávamos querendo falar com você. E é como se... Bem, vocês poderiam ter feito isso antes, mas sabe... Isso parece genuíno? Tipo, se realmente me amassem, seria assim? Isso acontece porque você foi criado para acreditar que é isso o que Deus quer. Que Deus quer. Não que Ele queira rejeitar as pessoas, mas que Ele está tentando manter a congregação pura. É assim que é dito. Ele está tentando manter a congregação limpa. E é por isso que excluímos as pessoas. Eu posso provar que isso é falso com todos os casos de violência infantil e os processos judiciais. Recentemente, eles pagaram uma multa de $2 milhões na justiça, em vez de entregar a lista de predadores. Eles pediram para cada congregação entregar a lista de violadores, porque precisam ter documentação, pois devem lidar com essas pessoas e puni-las, sabe? Não sei bem por quê, porque nada é feito. Eles utilizam a regra das 2 testemunhas da Bíblia. Está registrada no Antigo Testamento e é reiterada no Novo Testamento. Eu não tenho problema com isso, sabe? Usamos isso até no tribunal. Se você vai acusar alguém de um crime, deve ter uma segunda testemunha para validar a acusação. Mas isso não deve ser usado para violência infantil, e eles usam. Então, seu filho foi violado pelo irmão fulano, e você vai até os anciãos, porque não pensamos em chamar a polícia. Isso é um problema da congregação, alguém da congregação. Se fosse alguém de fora, alguém da escola, você levaria à polícia. Mas, porque está dentro da congregação, mentalmente, a autoridade está com os anciãos. Então você vai até os anciãos e eles olham para a criança e dizem: bem, eles têm uma segunda testemunha? Alguém mais viu isso? Não, porque, esse é o ponto, certo? Não fazem isso na frente de uma plateia.
Então eles perguntam ao acusado e ele diz: eu não fiz nada. Eles respondem: ok, vamos deixar nas mãos de Jeová. Agora fica pior, porque outra menina vem à tona, dizendo que aquele mesmo homem fez o mesmo. Eles perguntam: você tem testemunha? Eles não ligam essas informações. Você tem que trazer sua própria testemunha. Então, eles tiveram um problema na Austrália, onde voltaram até 1950. Foi a Comissão Real da Austrália que abriu os olhos de muitas testemunhas de Jeová. E, basicamente, o que encontraram foi que havia cerca de 1.060 predadores alegados, com 1.800 vítimas, o que mostra que há mais de uma vítima por predador. E esses são apenas os que se manifestaram e contaram o que aconteceu. E nenhum deles foi denunciado à polícia. Nenhum. Eu realmente olhei as estatísticas e, com base nas estatísticas de como as crianças relatam o ocorrido, porque a maioria não diz nada. Elas guardam para si. E as que falam, uma pequena porcentagem faz isso. Elas podem até contar para um amigo, mas o amigo não sabe o que fazer, então nada acontece. Há uma porcentagem muito pequena que realmente se manifesta, talvez uns 25%. Isso é uma fração bem pequena, porque a maioria das crianças não conta. Mas em um sistema como esse, onde você só será acreditado se houver uma segunda testemunha, então, por que eu contaria? Se as próprias autoridades vão me acusar de mentirosa. E esses predadores sabem que, se não houver uma segunda testemunha e eles não admitirem, nada vai acontecer. Então, eles conhecem as regras. Eles sabem como funciona. Eles sabem as brechas. E isso realmente é um ambiente muito ruim e perigoso, porque, como testemunhas de Jeová, acreditamos que essas pessoas são do povo de Deus. A gente abaixa a guarda. Lembro de ir a uma convenção com milhares de pessoas lá. Eu deixava minha bolsa e ia passear. Essas são pessoas de Deus. Não tenho com o que me preocupar. Hoje penso, ufa, ainda bem que ninguém roubou nada. E há uma prevalência disso. Quando eu trago isso em vídeos, eu recebo respostas dizendo: isso acontece em todas as religiões. Então, você é a verdadeira religião. Não deveria ser diferente. Deus está no controle dessa organização. Por que nada acontece? Mas a visão dele sobre Deus é que ele está em um estado dormente. Ele está inativo, agora. E eu recebi um comentário recentemente, e a pessoa disse que precisava defender Jeová. Eu disse: isso é uma visão bem narcisista de si mesmo, achar que precisa defender a Deus. E a pessoa respondeu: sim, porque ele está inativo agora. Deus, ele está inativo. É isso que estou dizendo. Eles não estão conectados a Deus. Eles não acreditam na cura pela fé. Eu fiz um vídeo sobre isso recentemente e recebi respostas como: por que deveríamos querer nos curar nesta vida se temos o paraíso para esperar? E eu respondi: você está agindo como se fosse uma coisa ou outra. Você está agindo como se Deus fosse tirar a sua salvação se ele te curar agora de algum problema. É realmente triste. Eles também acreditam que Jesus é Miguel, o arcanjo, o que é algo bem estranho. Significa que ele não é quem ele realmente é. É uma maneira de diminuir Jesus. Até mesmo na literatura deles, é engraçado. Eu fui desassociada quando fui assistir A Paixão de Cristo. Quando o filme saiu, eu fui e me senti como se tivesse me dado permissão para fazer isso. Porque, como testemunha de Jeová, a gente não costuma assistir a coisas que não são de testemunhas de Jeová. Por isso, as testemunhas de Jeová começaram a criar suas próprias versões de programas, como The Chosen, por exemplo. Não é permitido assistir à mídia regular. Você até pode assistir à TV normal, mas, se for algo cristão, você não pode realmente assistir. Então, quando eu falei para minha mãe que fui ver o filme, ela ficou chateada. Ela disse: por que você fez isso? Mesmo que seja meio estranho, porque lembro de quando era criança e assistia os 10 Mandamentos na TV. E eu assistia aquilo, mas acho que isso era permitido. Não sei, ele sempre tem essas brechas, mas fui assistir ao filme e fiquei chocada. Eu não sabia o que Jesus tinha passado. Jesus morreu em uma estaca de tortura. Ele não morreu em uma cruz porque nós dissemos assim. A palavra grega é poli. E eu fiz um vídeo sobre isso dizendo: aqui está o ponto. Na época eu disse: os gregos não crucificavam. Os romanos é que faziam isso. Então, os gregos não tinham uma palavra para isso. E o que fazemos com a linguagem? Criamos uma nova palavra?
ou adicionamos um novo significado a uma palavra existente. Por exemplo, a palavra mouse. 100 anos atrás, isso se referia a um roedor. Agora, pode ser um roedor ou um mouse de computador. A mesma grafia, a mesma palavra, mas com um significado diferente. Adicionamos a isso. Então, você tem que entender o contexto. Eles adicionaram isso porque não tinham, ao invés de criar uma palavra nova. Simulation. Eles são os únicos que afirmam que isso remonta a práticas ocultas também. Mas eles insistem nisso, porque é outra característica de seita, afirmar ter conhecimento especial. Então, para eles, o foco é tanto que Jesus morreu na cruz, mas ele não morreu na estaca de tortura. Quem se importa com isso? Quem se importa com o que ele morreu? Ele poderia ter morrido em uma tigela de remédios. Poderia ter morrido de qualquer forma. O importante é que ele morreu e ressuscitou 3 dias depois. Esse é o ponto. Mas eles ficam tão obcecados com isso. E a liderança quer que isso aconteça. E se você olhar toda a literatura das testemunhas de Jeová sobre Jesus, ele mal tem sangue. Raramente ele tem uma coroa de espinhos. Acho que há umas poucas imagens em que você consegue ver um pouco disso. Ele também tem os pregos pelos pulsos, não pelas mãos. É uma versão bem leve do que realmente aconteceu. Então é basicamente: sim, Jesus foi espancado, foi torturado, morreu pelos nossos pecados. Próximo. Mas não há ênfase na resistência exaustiva do que ele enfrentou. Eu não sabia disso. Eu estava chorando no cinema. Eu não tinha ideia do que ele passou. Porque, por mais que as testemunhas de Jeová afirmem que seguem a Bíblia de forma mais próxima, o que é só uma narrativa da liderança deles, e que conhecem a Bíblia tão bem e aquilo tudo, mesmo que tenha sido muito editada, elas não estudam a Bíblia. Não estudam. A forma como as reuniões são organizadas, ou até mesmo as convenções, é como uma palestra. Normalmente, sobre algo negativo. Tudo é negativo. Não há alegria na fé deles. Não há alegria. Não há alegria sobre o que Jesus fez por nós. Não há alegria em Deus me revelou isso. Deus não fala com você. Deus não revela nada para você. Você não recebe o Espírito Santo. Isso é para a liderança. É uma separação. Além disso, Cristo é o mediador da liderança, não de todos. É por isso que dizem que eles não são cristãos, porque ensinam um evangelho falso. Eles não ensinam. Uma das coisas que eu fiquei muito chocada em descobrir foi Efésios 2:8-9, que diz que fomos salvos pela graça, não pelas obras, porque eu sempre fui ensinada que a salvação das testemunhas de Jeová é baseada nas obras. Eles sempre citam a passagem que diz que a fé sem obras é morta. Mas como eles não têm o Espírito Santo, não entendem o que isso realmente significa. Quando você tem fé, naturalmente você realiza obras. É uma causa e efeito. Não é como, ok, eu tenho fé. Como posso provar isso? É assim que funciona para eles. Até o trabalho de pregação, eles mudaram isso recentemente porque os números deles estão caindo. Mas antes precisávamos registrar as horas. Quando você via eles batendo de porta em porta, estávamos registrando aquele tempo. Tínhamos que entregar as horas, como uma cota, em certo sentido. Agora, eles mudaram. Agora você só marca uma caixa. Eu disse que não há alegria. Eu disse isso para minha mãe e ela ficou muito ofendida, e eu entendo. Mas não há alegria. Meu marido e eu ouvimos alguns sermões de Billy Graham e eu fiquei pensando, ele ama a Deus. Fiquei impressionada. Não ouvimos nada disso nas reuniões. Então, meu marido começou a fazer vídeos onde ele cortava as frases negativas dos discursos deles. E é um exagero. Ele fez um vídeo com trechos sobre desânimo, e ele coloca o horário exato porque alguns testemunhas de Jeová dizem: você está só repetindo trechos. Ele responde: não, eu marquei os tempos. E é só negatividade. Desculpa, mas isso permite atividades demoníacas. Quando você está constantemente sendo bombardeado com negatividade, e não tem positividade entrando, e não está realmente conectado com Deus, isso abre sua mente para maus pensamentos do inimigo. E eu digo, vá até jw.org agora. A primeira coisa que aparece é sobre ansiedade e homens. É sempre negativo. Sempre negativo. Porque o problema é que, nos últimos 10 anos, eles começaram a criar essa nova narrativa de melhor vida de todas, porque as pessoas estão miseráveis. Eu realmente vejo uma prevalência de doenças nesta organização e em seitas,
No geral, como doenças autoimunes. Meu marido, quando era criança, ficou coberto de psoríase da cabeça aos pés. Os médicos não sabiam o que era. Eu estava contando para uma amiga ontem sobre as doenças na minha família. E eu fui contando, e me choquei. Eu estou falando de câncer, esquizofrenia paranoide, alcoolismo, ansiedade, depressão clínica, pensamentos de morte, doenças autoimunes, doenças cardíacas, só para citar algumas. E é prevalente. E é porque há sempre esse estresse subjacente, porque você nunca é bom o suficiente. Mesmo como testemunha de Jeová, você não tem garantia de que vai ser salvo. É assim que eles nos mantêm indo. Sempre há aquela cenourinha. Como você pode ter alegria quando sente que Deus está pronto para te castigar toda vez que você faz algo errado? E eu ainda tenho um problema com isso. Eu estava conversando com uma amiga minha, que é ex-testemunha de Jeová, e é muito difícil entender isso. E tenho certeza de que é difícil também para os cristãos que foram criados dessa forma, mas especialmente para nós, que fomos criados em ambientes que não ensinam o verdadeiro evangelho. É muito difícil para mim acreditar que Deus me ama da forma como Ele me ama, e que cada vez que cometo um erro, Ele não está pronto para me cortar, porque é assim que você se sente. Você cresce com a sensação de que está sempre por um fio. E a outra coisa é, se você faz algo errado, você é evitado. Então eles validam esse sentimento. Se eles vão te evitar, o que Deus pensa de você? São humanos. Deus deve realmente te odiar, sabe? E é triste porque eu tenho tanta alegria na minha fé agora. E é por isso que tento despertar as pessoas, porque eu acho que para mim, para os meus canais, eu acho que eles cresceram da maneira que cresceram porque existem muitos criadores de conteúdo ex-testemunhas de Jeová. Mas muitos, sabem, deixaram a fé deles. Eu entendo isso. Eles nunca experimentaram Deus, nem o Espírito Santo, nem nada disso. Eles nunca experimentaram a alegria de quem Ele é e o quanto Ele nos ama. E essa foi a única experiência ou encontro deles com Deus. Então, por que eu iria querer fazer algo a respeito? Por que eu iria querer continuar sendo oprimida? Eu já passei por isso, e agora estou fora, estou livre. Então, liberdade significa ficar longe de Deus. Correto. E eu digo, mas isso não era Deus. Ele não teve nada a ver com isso. E é engraçado, porque eu tenho testemunhas de Jeová que dizem: deixe-nos em paz, estamos felizes. Vai lá, compre sua casa dos sonhos, seu carro dos sonhos. E eu respondo: isso diz mais sobre o seu ponto de vista do que sobre o meu. Eu não me importo com nada disso. Eu não fico estressada com dinheiro agora, porque eu conversei com Deus e disse: olha, vou trabalhar e confio que você vai prover. E é isso. Eu não me importo. Não tenho desejos de comprar carros de luxo. Meu luxo é que meus carros estão pagos. Eu não quero uma prestação de carro. Não estou tentando viver endividada. Não me importo. Eu costumo ficar em casa. Meu marido e eu somos caseiros, porque eu me mudei muito quando era criança. Então é engraçado. Eu tenho 2 adolescentes e meu filho sabe, ele tem 17 anos. Agora que tem carta de motorista e tudo, ele está sempre saindo, indo para lugares com os amigos. Ele se acha o máximo. E ele me perguntou: por que você e papai nunca saem? E eu respondi: porque agora estou estável e confortável. Porque tive uma infância muito instável. Meus pais se divorciaram. Meu pai casou-se quando tinha 17 anos e minha mãe tinha 18. Isso foi por causa das testemunhas de Jeová, porque eles dizem que é melhor casar do que fornicar. Agora, mais uma vez, não estou defendendo a fornicação, mas também não defendo fazer votos diante de Deus quando você está apenas desejando alguém. Desculpa, mas isso não faz um bom cônjuge. Não faz. E não fez. E eu sou grata por estar aqui, certo? Sou grata por estar aqui. Mas o casamento dos meus pais não durou muito tempo. Então, meu pai acabou se mudando para Ohio, porque foi lá que minha madrasta morava. E eu me mudei muito no Texas. E então, em um certo ponto, minha mãe disse: talvez você deva tentar viver com seu pai, para conhecê-lo mais, já que ele se mudou quando eu tinha mais ou menos 9 anos. Então eu fui morar com ele. Isso não deu certo. Passei uns 6 meses lá e voltei. Quando terminei o ensino médio, eu já tinha estudado em 12 escolas diferentes. Passei todos os 4 anos no mesmo colégio. Então, na 7ª série, por exemplo, estudei em 3 escolas em 2 estados diferentes. Foi uma experiência difícil, mas engraçado, eu costumava ser tímida. Mas você não faz amigos assim, ou melhor, conhecidos. E você tem que, sabe,
Sair dessa concha. Mas eu não trocaria nenhuma dessas experiências. Eu não fico me lamentando por ter tido uma infância caótica. Eu vejo isso como algo que me moldou, e eu não estaria onde estou agora sem isso. Recentemente, ouvi sobre um cara que foi o líder da igreja satânica e agora se entregou a Cristo. Ele é da África do Sul. Ele começou a falar sobre isso e uma coisa que ele disse, que acho que causou um certo desconforto quando ele começou a falar alguns anos atrás, foi que ele não se arrepende de onde estava. Muitos cristãos ficaram dizendo: "Você ouviu isso? Talvez não devêssemos ouvi-lo. Talvez não devêssemos confiar nele." Eu imediatamente entendi o que ele queria dizer. Passei 37 anos e meio como testemunha de Jeová, e eu não me arrependo, porque isso me deu a visão necessária para poder falar e ajudar as pessoas agora. E se eu tivesse saído quando fui desassociada aos 19, ninguém teria me ouvido. Você saiu, foi desassociada, foi expulsa. Agora está com raiva e amargurada. Eles ainda dizem que estou com raiva e amargurada agora. Mas eu saí, não fui desassociada quando saí em 2022. Eu acordei porque sempre nos disseram para nunca abandonar a congregação. Sempre nos usavam essa passagem para nos pressionar a frequentar as reuniões obrigatórias. Quando eu cresci, tínhamos que ir às reuniões. Eles chamavam a isso de reunião, não de igreja. O prédio é chamado de Salão do Reino, então nada lá é considerado igreja. Tínhamos que ir 3 vezes por semana e eu estava trabalhando para o batismo. Então, tinha um estudo bíblico. Na terça-feira, a reunião durava 2 horas. Na quarta-feira, tinha um estudo bíblico de 1 hora. Na quinta-feira, tínhamos o estudo do livro, que não é estudo bíblico, porque não estudamos a Bíblia. Estudamos o livro deles com a Bíblia como apoio. Então, foi assim na quinta-feira. A reunião durava 1 hora. Depois, tinha o serviço de campo, batendo de porta em porta no sábado por 2, 3 horas. E depois, a reunião de domingo, que durava 2 horas. Ou seja, era a sua vida inteira. Era tudo o que você fazia. E é engraçado. Eu postei um daqueles memes bobos, ou sei lá, algo que eu mesma fiz. E nele tinha um cara dirigindo e chorando. Eu escrevi: "Pove, eu indo para o Salão do Reino nas noites de reunião, fingindo que é a melhor vida de todas." E eles, sabem, colocam essa narrativa porque não querem que você acredite que seus problemas vêm da organização, o que realmente mostra o quão isolado você está. Isolado. Mesmo estando na sociedade, você está muito isolado e protegido. Então, eu estava tipo, todo mundo, isso é estranho. Eu tenho dificuldades com isso. Eu tenho orado sobre isso, e o que costumo dizer para as pessoas é: olha, eu passei 37 anos e meio em uma seita. Eles me disseram que era a verdadeira religião. Eu acreditei neles. Eu não questionei, mas no final, percebi que estava errado. Era falso. Era uma mentira. Então, agora estou fora. E todo mundo diz que a Trindade é a verdade. Eu não vou acreditar nisso porque você me disse, porque eu já fiz isso antes e descobri que estava errado. Não vou fazer isso de novo. Então vou deixar nas mãos de Deus. E acredito que Deus vai me guiar para a verdade, se isso for realmente a verdade. Agora, eu não sei quanto tempo isso vai levar. Como eu disse, eles mudaram a Bíblia deles. Então ela diz que o Verbo era um Deus. Eu vou dizer uma coisa. Em João 8:58, eu acho que é João 8:58, onde Tomé diz: "Meu Senhor e meu Deus." Eu olhei na Bíblia deles e está lá. Então, como eles justificam isso? Aqui está o ponto. Eu acho que há regras nesse jogo. Acho que existem regras espirituais. E acredito que eles sabem o que estão fazendo. Isso me levou um tempo para entender. Então, começou com: é a verdadeira religião. E depois acordei e percebi que eles mentiram. Não é a verdadeira religião. O que me fez acordar foi o fato de que eles ficaram fechados por 2 anos. Ok. E sempre nos disseram para nos reunirmos. Eles até tinham vídeos de propaganda, tipo, reunindo-se secretamente, e o governo batendo na porta e capturando eles. Toda aquela história. Então, eu fiquei tipo, por que ficamos fechados por 2 anos? E depois, eles estavam realmente pressionando para a vacina, o que eu não gostei. Minha avó tomou 4 doses e agora ela está caindo, e está confinada em casa. Mas eles subiram lá e disseram: "Você pode confiar em nós, porque somos seus irmãos e te amamos." Então, minha avó tomou 4 doses. Eu fiquei tipo, eu não gosto disso.
O que é estranho porque, você sabe, não somos permitidos a receber transfusões de sangue. Então, você justifica as coisas. Mas isso foi um momento revelador. Eu fiquei tipo, por que eles continuam pressionando isso? Então, e aí vem a última coisa. Eu disse, por que estamos fechados por 2 anos? E meu marido disse, bem, sabe que eles começaram a vender os salões do reino, né? Eu fiquei completamente chocada, porque o salão do reino onde meus avós vão, eu ajudei a construir quando era criança. Imagina entrar no ramo imobiliário, fazer compra e venda de imóveis, e não precisar pagar nada. Ah, tudo é feito de graça. Mão de obra grátis, materiais grátis. O encanamento é feito por um cara que é voluntário, e você vende o imóvel para ter lucro. E nada disso vai para os membros, vai para a sede. Quando eu descobri isso, fiquei muito chateada. E aí, meu marido, porque ele já estava acordado o tempo todo, durante todo o nosso casamento, eu não sabia disso. Porque ele sabia que, se falasse, eu iria dizer, você é um apóstata, e provavelmente o teria divorciado. Então ele já estava abalado, ele já estava... simulation. Ele estava dizendo, isso não é a verdade. Ele sabia porque ele perdeu uma bolsa de estudos de beisebol, porque eles não querem que você vá para a faculdade. Eu tive uma revelação hoje de Deus sobre isso, porque eu estava lutando com a ideia de por que eles não querem que a gente siga metas de carreira. Eles te dizem para ser um trabalhador ou algo do tipo, porque isso ajuda na construção dos salões. Você não pode ser advogado médico. Você pode se converter e já ser um deles. Eu disse para minha avó que minha filha estava pensando em se tornar enfermeira. Ela zombou e disse, não precisamos de enfermeiros no novo mundo. Eu respondi, e quando isso vai acontecer? Porque você abandonou a escola aos 14 anos, porque o Armagedon estava na esquina, e agora você tem mais de 80 anos. Então, eu não posso dizer para minha filha não fazer nada, mesmo que isso seja o que eles ensinam na organização. Eles te dizem para não seguir educação superior. Agora, eles estão um pouco mais flexíveis, porque acho que ficou muito difícil viver só com o diploma de ensino médio. Mas você não pode ir para a faculdade fora de casa. Então você consegue uma bolsa para ir para Harvard. Não, você não vai. Meu marido conseguiu uma bolsa de beisebol e não foi permitido ir, porque na época eles não permitiam que as pessoas fossem para a faculdade. E eu fico ouvindo as pessoas dizerem, você é uma mentirosa. Eu respondo, ok, eu tenho provas de que meu marido não pôde ir para a Universidade da Flórida, como ele queria. Eles te mantêm lá embaixo. E eu tive uma revelação, porque eu realmente estava me perguntando, por que eles fazem isso? Porque eles são a religião com a menor renda, claro, por causa disso. E eu me perguntei, qual é o objetivo deles? Não querem dinheiro? Não querem essas doações dos membros? Foi revelado para mim hoje o significado da escritura em Coríntios, que diz, tudo o que fizerem, façam para a glória de Deus. Existem pessoas que abriram mão de carreiras em ópera, beisebol, basquete, todas essas coisas. Esses são dons de Deus. Então, o que eles estão fazendo é te dizendo para não usar esses dons que Deus te deu e não dar glória a Deus. Eles dizem, fique na organização. E foi isso que foi revelado para mim hoje. E eu pensei, essa é a resposta. Porque quando acordei, percebi que não era a verdadeira religião. E depois percebi que era uma seita. Essa foi uma pílula difícil de engolir, especialmente quando sua família ainda está toda dentro. Todo mundo que você conhece está dentro. E então, quanto mais você pesquisa, mais percebe que é uma seita de apocalipse, porque tudo é negativo, o Armagedon está logo ali. Aí você vai cavando mais fundo, e é uma seita satânica. E é isso que eu digo para meu marido. Como convencer uma testemunha de Jeová devota, que acredita que essa é a verdadeira religião, de que ela está seguindo uma seita satânica? Eu fico emocionada só de falar sobre isso. Como fazer uma pessoa ver isso? E eu tenho, assim, a maioria dos cristãos celebra a ressurreição de Jesus, mas eles celebram a morte, não a ressurreição. Eles não celebram a ressurreição. Na Escritura onde Jesus diz, façam isso em memória de mim, na Páscoa, eles fazem isso. Então, eles celebram o memorial da morte de Jesus Cristo. E isso não é só para as testemunhas de Jeová. Por exemplo, eu convidaria você, se eu fosse testemunha de Jeová, eu diria, ei, vem. E você seria convidado, ou colegas de trabalho, todo mundo é convidado. Então, no ano passado,
Eles alegaram ter cerca de 9 milhões de testemunhas de Jeová, mas acho que estão mentindo sobre os números, porque perderam muitas pessoas durante o período de Congresso. E eles se vangloriaram de que cerca de 20 milhões de pessoas estavam presentes no memorial, o que, na verdade, é mais do que o dobro do número oficial deles. E claro, você poderia entrar pelo Zoom, o que facilita um pouco. Mas o que eles fazem é dizer aos membros que apenas os 144 mil, mencionados em Apocalipse, vão para o céu. Eles dizem que são das 12 tribos de Israel. Apocalipse capítulo 7. Lista 12 mil de cada tribo, bem claro. Apocalipse 14:4 diz que eles são homens, são incontaminados por mulheres, são virgens. Bem, a liderança deles é casada, então estão fora. Eu aponto isso para eles. Isso está na tradução do Novo Mundo também ou mudaram? Ah, eu tenho certeza que está. Mas não importa, porque ninguém lê. Eles apenas escolhem as passagens, ninguém lê. Foi por isso que eu não sabia sobre Efésios 2:8-9, porque nós não lemos a Bíblia. Eles acreditam que apenas os 144 mil vão para o céu. Os outros vão para a terra-paraíso. A terra será restaurada como um paraíso, e os outros que se salvarem, mas não todos, sabem. Não são todas as testemunhas de Jeová. Você tem que continuar trabalhando. E então, você tem testemunhas de Jeová que dizem: eu não quero ir para o céu, não me importo. Não sou um dos 144 mil. Eles dizem para seus membros que apenas os 144 mil, que são a liderança, vão para o céu. Então, é basicamente assim. Você acha que é um dos 144 mil? E você responde: bem, não sei. Então você não é, porque se fosse você saberia. É assim que eles veem isso. O que eles fazem é dizer a todos: se você não é um dos 144 mil, que são a maioria das testemunhas de Jeová, então você não participa dos emblemas. Você não pode participar do pão e do vinho. Então, o que eles fazem é reunir milhões de pessoas, passar o pão e o vinho, e ninguém participa. Eles rejeitam nosso Senhor e Salvador. Durante a comunhão, eles apenas olham para o pão e o vinho, tocam e passam. Eles não participam. Eles não tomam. E eu digo que isso é satânico. Isso é um ritual satânico. Jesus disse: comam minha carne, bebam meu sangue, e assim vocês participam. Façam isso em memória de mim. E rejeitar isso, eles dizem que Jesus estava falando com seus discípulos, que eram os 144 mil. E eu digo: mas e João capítulo 6, quando ele estava falando para a multidão e disse: comam minha carne, bebam meu sangue? E eles dizem: isso é simbólico. Sim, é simbólico. Ele quis dizer vinho e quis dizer pão. Sim, é isso. Se Jesus achasse que só os 144 mil devem participar, e é isso que Jesus tinha em mente, por que não dizer isso claramente? Por que não ser claro para que as pessoas não façam isso errado? E eles se referem a uma escritura onde Paulo está dizendo à igreja de Corinto para não participar se você for indigno. Indigno, sim. E eles dizem: bem, indigno significa que você não é um deles. Sim, isso é o que acontece quando você não tem o Espírito Santo. Então eu falo para as pessoas, eu falo para as testemunhas de Jeová: vocês não precisam do corpo governante para interpretar as escrituras para vocês. Isso é trabalho do Espírito Santo. João 14:26 diz que o Espírito Santo nos ensina. Não diz que o Espírito Santo ensina o corpo governante a nos ensinar ou pregar. Mas quando você não abre a palavra de Deus e não tem o Espírito Santo, porque, quer dizer, ateus podem ler a Bíblia, mas eles não precisam entender, porque não têm o Espírito Santo. Essas são as duas coisas. Eu comparo isso, porque eu adoro usar analogias. É como se você precisasse de óculos de leitura e decidisse abrir um livro para ler. Bem, você não vai conseguir ler e entender porque não tem o que precisa para isso. E é isso que o Espírito Santo é, essencialmente, ao ler as Escrituras. Eles são seus óculos de leitura. Essa é a clareza que você precisava. E é isso, toda vez que eles rejeitam ele, e fazem isso só uma vez por ano. Sim, fazem isso somente uma vez. Os casamentos são miseráveis. Eles são miseráveis, porque muitas pessoas casam muito jovens para fornicar. Assim não se metem em encrenca por fornicação. Então, você se casa e não pode se divorciar, a não ser por adultério. Então, eu já ouvi falar de pessoas que traem só para poder sair disso, porque caso contrário,
agora correm o risco de serem desassociadas por isso, mas dizem: eu não me importo. Eu tenho uma amiga que é legalmente divorciada, porque você pode se divorciar legalmente, mas não pode namorar ninguém, porque você ainda está espiritualmente e biblicamente casada. Então, o ex-marido usa isso como uma arma. Ele não admite que tenha dormido com mais ninguém porque sabe como funciona e não quer que ela saia com outra pessoa. Então, ela está presa. Agora, eu, sendo um pouco rebelde, Deus me perdoe por isso. Eu teria traído. Ou teria simplesmente dito a verdade. Sabe o que quero dizer? Porque você não vai me segurar com isso sobre minha cabeça. Meu marido e meu casamento nos últimos 3 anos desde que acordei têm sido incríveis. Os primeiros 15 anos foram um desastre. Um desastre. Eu quero dizer, nós nos amávamos, mas havia tanto caos e tanta angústia. Eu estava pensando sobre isso recentemente, como, quando é noite de reunião, isso fica pendurado sobre você o dia todo, e eu ficava tão irritada. Mas você não pode puxar esse fio, sabe? Então, você nunca diz: eu odeio ir às reuniões. Porque ao fazer isso, você está dizendo que odeia a Deus. Então, você não faz isso. Você apenas age como se estivesse estressada por causa do dia, ou como se estivesse irritada porque seu marido deixou as roupas no chão, ou qualquer outra coisa. Sempre tem alguma outra razão. Eu grito com meus filhos, xingo eles. Entrem no carro, vamos! Vamos nos atrasar! E aí saímos depois de 2 horas. Amém. Aí depois, vamos para o Dairy Queen, rindo, nos divertindo, porque agora acabou. Agora acabou. E é triste, porque tem algumas pessoas que parecem realmente gostar disso. Mas ninguém sai e diz: nossa, eu amei. Ninguém sai e diz isso. Então, eles estão se enganando, porque você não pode puxar esse fio. Isso é Deus. Você não odeia Deus. Você entende? Então vivemos na miséria. Desenvolvemos doenças autoimunes, desenvolvemos ansiedade, desenvolvemos todos esses outros problemas, porque não estamos dispostos a olhar para o que está acontecendo. Eu tinha uma amiga, que agora é uma grande amiga minha, e ela acordou por causa dos meus vídeos. Ela saiu em 98, mas mentalmente ainda estava dentro. Mentalmente ela pensava: isso é a verdade, eu tenho que voltar. Ela ficou fora por 27 anos. E ela viu meu vídeo e pensou: apóstata. Ela rolou para baixo, e depois viu outro vídeo onde eu falava sobre as boas lembranças, que geralmente eram de ganhar roupas novas para a convenção, ou quando eles costumavam nos alimentar nas convenções nos anos 90, antes de começarem a dizer: se vire, compre sua própria comida. Então, nos davam sanduíches grandes para o almoço, e para o café da manhã, umas tortas de queijo com suco de laranja com tampa de alumínio. Então eu mencionei isso, e ela se identificou. Ela disse: você não parece uma apóstata malvada. Então ela se deu permissão para continuar assistindo, e isso abriu os olhos dela. Ela ficou tipo: meu Deus! E ela entrou em contato comigo e nós nos conectamos. E a primeira coisa que eu falo para as pessoas é: onde está a sua fé? Porque meu trabalho não é te tirar disso, mas é te apontar para Deus. É isso que meu canal é. E por isso sinto que o canal está crescendo do jeito que está, porque essa é a minha intenção. Não se trata de mim. E já tive pessoas dizendo: por que você não compartilha mais sobre sua vida pessoal? E eu respondo: porque não se trata de mim. Isso não é sobre mim. Eu compartilho coisas pessoais, mas só quando são relevantes para o que estou falando. Não porque eu queira. Olhem para mim, pessoal. Olhem meu corte de cabelo novo. Não estou fazendo nada disso, porque não quero cair na armadilha do orgulho. Isso não é sobre mim. E então ela acabou acordando. Ela estava fazendo terapia. Puf! Ela entendeu qual era o problema dela. Ela disse: não tenho mais ansiedade. Oh, meu Deus. Foi embora. Obrigada, Senhor. Simples assim, porque isso era a causa. Sabe, tudo isso é guerra espiritual. Você não consegue escapar disso quando ainda está preso à opressão. Vamos lá. E é isso. Eu sinto tanta alegria na minha fé. E quero compartilhar isso. E na verdade, essa amiga e outra com quem me conectei, vamos começar nosso próprio podcast em breve. Porque realmente queremos falar sobre como é deixar uma seita, mas mantendo nossa fé e falando sobre isso. Eu realmente quero que as pessoas sejam livres. Quero que elas experimentem a alegria.
Quero que elas vivam o verdadeiro amor de Deus. Quero que elas tenham um encontro real e um relacionamento genuíno com Deus. O meu canal se chama Cult Life Escaped e convido todos vocês a conhecer. Pai Celestial, venho até Ti com todo o coração, pedindo que derrame Seu Espírito sobre todas as pessoas que estão presas e oprimidas por seitas. Não apenas as testemunhas de Jeová, mas todas as seitas que existem por aí, que elas vejam a bondade que é você e a alegria que vem da fé. Não é opressão seguir a Ti, é liberdade. Por favor, venha até elas, mostre-lhes e as preencha com o Seu Espírito, para que realmente compreendam a alegria que vem de seguir a Ti. E eu peço, de forma egoísta, peço que minha própria família receba o Espírito e acorde também. Mas, se não o fizerem, eu ainda assim Te seguirei, farei a Sua vontade e continuarei falando para levar as pessoas ao Seu reino da melhor maneira que eu puder. Eu plantarei as sementes e tentarei regá-las, mas o Senhor dará o crescimento. E peço tudo isso em nome do Seu Filho, Jesus. Amém. Agora você pode estar se perguntando, o que é o Evangelho? O Evangelho é muito simples. Você é um pecador e está a caminho do inferno, sem sombra de dúvida. Você nasceu no pecado, e a ira de Deus está sobre você, e você não merece ir para lá por causa do seu pecado. Mas, enquanto você ainda era pecador, Deus enviou seu Filho, Jesus, que te amou e morreu por você, como o seu sacrifício substitutivo. Ou seja, Ele morreu no seu lugar para que você pudesse viver a vida dele, o que significa que Ele morreu pelo seu pecado. Ele foi morto, e 3 dias depois, ressuscitou dos mortos. E se você confessar com a sua boca o Senhor Jesus e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Eu estou falando do verdadeiro Jesus da Bíblia, o Filho eterno de Deus que se fez homem. Deus manifestado na carne, que se fez homem, e em 33 anos, morreu na cruz, oferecendo redenção, nos comprando de volta e nos tirando do reino das trevas e nos transportando para o reino do seu Filho amado. Isso significa que Ele nos redimiu de volta a Deus. Ele nos reconciliou com Deus por meio da sua morte na cruz. E então, você provavelmente está se perguntando, como posso ser salvo? Muito simples. Tudo o que você precisa fazer é se arrepender do seu pecado. Não estou falando de um arrependimento de 360 graus. Estou falando de um arrependimento de 180 graus. Você se vira. Você se afasta do seu pecado. Você crê exclusivamente no Evangelho. Apenas Jesus. Não estou falando de Jesus e Maria. Não estou falando de Jesus e Buda. Não estou falando de Jesus e alguma outra figura central. E não estou falando de Jesus e o seu pai espiritual, destino e tudo isso. Não, não, não. Só há um caminho para o céu. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é exclusivamente o único caminho. Você quer saber por que Ele é o único caminho? Porque Ele não é só o único caminho. Ele é a porta para entrar. E o único jeito de você entrar é por meio do arrependimento. Você deve se arrepender e nascer de novo. Por quê? Porque apenas filhos e filhas podem se tornar cidadãos no reino. Quem está de fora não pode entrar. Mas Jesus morreu naquela cruz e abriu o caminho para você. E se você confessar com a sua boca o Senhor Jesus e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Não estou falando sobre todas essas outras coisas para ser salvo. Não, não, não. Apenas creia. Creia nele. A eficácia da obra de Cristo na cruz como sacrifício substitutivo em troca do seu pecado, o que significa que você entrega seu pecado a ele. Ele troca isso e toma seu pecado. Simulation. Mas ele te dá a sua justiça. E então, você é justificado e declarado justo pela fé em Jesus. E quando você tem justificação por causa de Jesus, agora você tem paz com Deus. Você tem paz com Deus. E veja isso. E agora ele não será mais apenas o seu Deus. Ele será agora o seu Pai Celestial, por meio da pessoa de seu Filho, Jesus. Por que você não ora essa oração agora? Apenas repita depois de mim. Diga, Senhor, eu acredito que sou um pecador e que mereço ir para o inferno. Mas Deus, você enviou seu Filho. Vá em frente. Vocês que estão assistindo, repitam o que estou dizendo. Diga, Deus, você enviou seu Filho, Jesus Cristo, para morrer pelos meus pecados. Ele foi morto.
3 dias depois, ele ressuscitou dos mortos. Eu agora confesso a ti, Senhor Jesus, como meu Senhor e Salvador. Entre no meu coração, entre na minha vida e me lave dos meus pecados. E agora diga isso. Espírito Santo, eu entrego minha vida a ti. Faça-me nascer de novo, em nome poderoso de Jesus. Meu amigo, se você fez essa oração, de qualquer maneira que tenha feito, contanto que você creia e confesse com a sua boca que Jesus é o Senhor e que Ele morreu na cruz por você, e que 3 dias depois, Ele ressuscitou, e você se arrependeu e acreditou nessa mensagem, a Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você está salvo, meu amigo. Aqui está o que eu quero que você faça. Eu quero que você escreva para esse canal e diga que aceitou Cristo como seu Salvador. Diga, naquela transmissão: eu sei que vocês estavam falando sobre demônios e diabos, mas eu acabei sendo salvo e renunciei a todos os outros deuses. Sim, o que significa que você precisa renunciar a todos os outros deuses e crer exclusivamente no Filho de Deus. E bem-vindo à família de Deus. Para concluir o que compartilhei com vocês hoje, quero deixar uma reflexão poderosa. O que você vai fazer com tudo isso? Já parou para pensar se a verdade que você está buscando está de fato na palavra de Deus? Talvez você esteja preso em uma religião ou sistema de crenças que, no fundo, não traz paz para o seu coração, ou até mesmo te afasta de um relacionamento verdadeiro com Deus. É hora de questionar, de buscar a verdade que liberta. Você realmente está vivendo a vida plena que Deus planejou para você? Ou tem se sentido preso, culpado, com medo, e tentando viver para agradar aos outros, ao invés de viver em liberdade? O que está impedindo você de se entregar por completo a Jesus, o único caminho para a salvação? Ele te ama, te conhece profundamente e quer que você viva em liberdade, sem medos, sem regras humanas que te aprisionam. Se você sente que chegou o momento de mudar, de se abrir para a verdade, eu te convido a se inscrever no canal e ativar as notificações. Esse é o primeiro passo para continuar aprendendo e se aprofundando na palavra de Deus, se libertando de todo engano e vivendo o propósito dele para a sua vida. Como você pode aplicar o que ouviu hoje? Tem alguma dúvida sobre a sua fé ou sobre a verdade que foi compartilhada? Não deixe essa oportunidade passar. Comece a sua jornada de transformação hoje. E lembre-se, a mudança começa dentro de você. Estou aqui para caminhar com você nesse processo. O que você escolhe para a sua vida agora? Eu não sabia nada sobre o termo gay até que as pessoas começaram a me dizer. O que aconteceu foi que comecei a procurar sobre isso. Acabei me deparando com conteúdo impróprio. Comecei a pensar: ok, talvez eu seja gay. Quando eu abri Levítico e li que a imoralidade sexual é uma abominação, eu interpretei isso como se eu fosse uma abominação. Eu tenho alguns amigos cristãos que são gays, e eles afirmam que a Bíblia permite o estilo de vida deles. Então eu fico pensando: ok, qual versículo você usa para isso? Se você se sentiu tocado por este testemunho e quer assistir esta história e mais histórias como esta, não deixe de se inscrever em nosso canal. Aqui, compartilhamos experiências poderosas que podem transformar vidas e fortalecer a fé. Clique no botão de inscrição, ative o sininho para receber notificações e junte-se à nossa comunidade de fé e esperança.